Tudo bom, pessoas? A gente começa agora as nossas aulas de 37 a 40, né? Em que a gente vai dar continuidade à questão da segunda geração da teoria crítica, mas hoje com um foco um pouco maior nas teorias psicológicas, né? Então, a gente viu na aula anterior um pouquinho do Habermas, né? O contexto do Habermas na teoria crítica, as transformações que ele traz em termos de uma tentativa de se enraizar mais em dados empíricos da sociedade, né, e da democracia, e com isso uma proposta de desenvolvimento moral e de identidade do eu, né, que foi o texto que a gente trabalhou dele, e numa reconstrução do materialismo histórico. Né? Então a gente entendeu um pouco como é que ele pensa o materialismo histórico, que precisa ser revisto, e propõe então uma centralização nas teorias cognitivas, mas sem perder de vista a possibilidade da utopia, né, do inconsciente e algumas contribuições da psicanálise para entender tanto os mecanismos de defesa como as possibilidades utópicas, né, concretas. Bom, a gente viu ali a importância do Piaget e do Kohlberg, né, para o Habermas, que propõe inclusive uma ampliação da teoria do Kohlberg para dar conta de um discurso da vontade, né, para dar conta de uma constituição mais ampla de um discurso universal, que é o que ele propõe com a teoria da ação comunicativa. Então, hoje a gente vai ter a nossa aula dividida em 4 partes. Eu vou tentar fazer 4 vídeos de mais ou menos 20 minutos cada, talvez um pouquinho mais, mas vou tentar manter essa meta aí. E o primeiro vídeo vai ser justamente sobre o Piaget, né? O segundo vídeo sobre o Kohlberg e os que eu acho mais interessantes, né? O terceiro vídeo sobre a Carol Gilligan e o último sobre a Barbara Freitag. Então, a ideia é apresentar um pouquinho do juízo moral segundo Piaget, depois o desenvolvimento moral segundo Kohlberg, é só um aprofundamento, né, uma retomada do que a gente viu na semana passada, e aí então as críticas feitas a Piaget e Kohlberg pela Carol Gilligan em sua proposta de uma ética do cuidado, e por fim uma passagem rápida por um estudo piagetiano feito no Brasil. Foi a tese de livre docência, se não me engano, da Barbara Freitag na Alemanha, mas ela faz o estudo em São Paulo, no Brasil, né? E traz algumas questões interessantes para a gente pensar, e aí depois eu invento algumas coisas do que eu acho importante a gente poder construir a partir dessas autoras e desses autores, tá bom? Então vamos lá, sem maiores delongas. Eu gostei dessa foto, um Piaget simpático. Tá aí o Jean Piaget, nascido em 1896 e falecido em 1980, né? É um autor, infelizmente, muito mal trabalhado, muitas vezes, nos cursos de psicologia e principalmente nos de pedagogia, né? A gente tem aquela história de decorar as fases do desenvolvimento e não entende muito de onde vêm as ideias do Piaget. Gostei dessa foto aí dele com a cara simpática, me lembrou um primo meu, mas tudo bem. Então, vamos falar um pouquinho, né, do Piaget, mais diretamente para o que nos interessa. Aqui a gente pode conversar mais, eu fazer algumas fofocas. Não sou um estudioso de Piaget, mas tentei entender melhor algumas coisas há um bom tempo atrás, já nem sei se eu lembro mais, e respeito muito, né, o Piaget. Bom, então o livro, né, Juízo Moral na Criança, deixa eu ver se eu estava com ele aqui por perto, meu senhor, já perdi ele de vista, acho que eu já guardei. Foi escrito em 1932, né, publicado em 1932. Então Piaget começa ali algumas ideias que depois ele vai desenvolver mais no campo da cognição e da epistemologia, mas aqui ele já traz alguns dados importantes sobre a moralidade. O que eu acho interessante do Piaget, o que eu acho bacana a gente saber, primeiro essa ideia de uma epistemologia genética, né? Lembrando que esse é o nome que ele dá para a teoria dele, e genética não é no sentido que a gente está acostumado, né, da biologia, DNA, RNA e coisas do tipo,
mas genética no sentido de gênese, né, de algo que tem uma origem e vai se desenvolvendo com uma certa lógica. E ele tenta estudar, então, a partir da biologia, que é o campo dele, né, e daí ele chega na psicologia, uma ideia de como o conhecimento, né, a episteme, se desenvolve na interação entre o organismo biológico e o ambiente. Então, esse é o grande projeto do Piaget, que é um grande kantiano. Então, basicamente, o que ele tentou fazer foi pegar a crítica da razão pura de Kant, e Habermas é também um kantiano, então aí a gente vê essa similaridade, né, e porquê das críticas posteriores, e ele tenta mostrar como é possível o conhecimento a partir de questões concretas, né, de casos concretos que ele observa e estuda detalhadamente, tá? Então, o Piaget é um autor bastante sério, né, e bastante metódico naquilo que ele produz. Eu tive alguns bons professores piagetianos, né, a Zélia Ramos Cherotino, que gostava de contar que ela conversava com o Piaget por telefone, lá nos anos 70, e o Lino de Macedo, que é uma referência, né, nacional, e o Yves Delattre, que também é uma referência. Eu gostei muito das aulas do Yves, e da Zélia eram controversas, mas foram boas aulas também e deu para entender um pouquinho melhor algumas coisas. Mas sim, quem se especializa nisso, né, nesse tema do Piaget no Brasil, dentre outras pessoas, é o Yves Delattre, né, que trabalha na Universidade de São Paulo. Bom, então vamos lá. Eu me baseio aqui no prefácio que ele escreve ao livro, também no texto que eu passei para vocês, né, e fui juntando algumas informações. Nesse sentido, então, para o Piaget tem três grandes fases, né? O próprio termo juízo moral deriva de Kant, né? Da ideia do juízo analítico, o juízo sintético, né? O juízo moral, ou seja, um julgamento moral do certo, do errado, do bom, do ruim, né? Então, esse desenvolvimento do juízo moral passa por três grandes fases, segundo Piaget. Uma primeira que é pré-moral e anômica, então é quando é muito criança ainda. Depois, e isso é o que nos interessa mais, uma fase de heteronomia, ou seja, nomos é a regra, né? A lei, então ela é determinada por outro, pelo hétero, né? Então essa é uma fase importante, para que no desdobramento dessas fases chegue-se à autonomia, ou seja, as regras com uma construção própria, né? Que é o que a gente chama de liberdade a maior parte das vezes, principalmente a partir da filosofia kantiana. Então, essas três grandes fases passam por quatro estágios. O primeiro, até 2 anos de idade, que é motor e individual, né? O segundo, mais ou menos de 2 anos a 6 anos de idade, que é caracterizado pelo egocentrismo, né? E nesse estágio, as crianças aceitam as regras que recebem do exterior, daí a ideia de heteronomia, e a memória é bastante desorganizada, então isso faz com que elas mudem as regras o tempo todo. O termo egocentrismo soa estranho, né, diante dessa ideia de receber ordens do exterior. Tá? O que o Yves Delattre coloca no texto dele? Egocentrismo foi um termo que o Piaget escolheu e não pegou muito bem, né? Não passa muito bem a ideia. Mas seria o fato de que para a criança ainda está tão difícil construir o próprio eu, que ela ainda não consegue se descentrar, ela ainda não consegue compreender o outro claramente. Então, seria aí um processo de centramento, na verdade, depois um processo de descentramento, tá? Então, é por isso que nesse centramento a criança ainda está tentando elaborar as coisas, e as figuras de autoridade são extremamente importantes. E é um egocentrismo porque ela ainda está muito voltada para si mesma, né? Depois ela vai começar a entender os processos de cooperação, o que já seria o terceiro estágio. E esse processo de cooperação é que vai colocando o outro no mundo da criança, nessa construção do mundo, na construção da realidade, e com isso, lá pelos 12, essa cooperação dos 7 aos 11 anos, né, e com isso, a partir dos 12 anos, há uma organização do pensamento,
né? A gente está falando já do operatório formal, de um nível cognitivo mais elevado, e, portanto, da autonomia, né? Tudo isso acompanha, essas coisas se desdobram em termos cognitivos, afetivos e morais, né? Não dá para separar tão bonitinho como se faz na teoria. Os estudos do Piaget, como a autora do nosso artigo aí mencionam, acaba trazendo a ideia de que as meninas têm um espírito jurídico menos desenvolvido. Isso ele atribui às brincadeiras, né? Pelas quais os meninos passam predominantemente, as meninas predominantemente. Tá? Obviamente isso vai ser criticado mais adiante pelas feministas como a Carol Gilligan. Então, a partir dali ele tira 3 regras, né? Ou 3 tipos de regras. Uma regra motora pré-verbal, que vai ter a ver, como a gente falou já na outra aula, e o Habermas destaca, com castigos e cuidados, né? Depois uma regra coercitiva, em que para a criança, e não só para a criança, né, mas para quem permanece nesse nível de compreensão das regras, são regras sagradas e imutáveis, né? A pessoa modelo é superior e inatingível. E por fim, a regra racional, que é aquela que pode ser modificada desde que se faça isso por uma decisão e ação do grupo, né? Então, a ideia de se perceber no grupo, de se perceber no coletivo é importante, e isso leva alguns anos para a gente constituir, segundo o Piaget. Bom, então ele vai tentar explicar, né, por que às vezes a gente fala uma coisa e faz outra em termos morais, né? E aí ganham os nomes bonitos. Isso é o juízo moral teórico, que tem a ver com o que a gente fala, e o juízo moral da experiência, que tem a ver com fazer. Essa separação estaria vinculada a 2 tipos de responsabilidade, né? Como a gente constrói esses tipos de responsabilidade. Então, há uma responsabilidade objetiva, que vai julgar os atos por consequência e não por intenção. A intencionalidade é algo muito elaborado, né? A gente entender a intencionalidade é algo muito elaborado. Então aqui a questão é: o que vai acontecer se eu fizer isso? Eu vou ser castigado ou eu vou ser premiado, né? Então prevalece aqui a obediência e uma busca por aceitação dos mais velhos ou de pessoas em geral, né? Há uma consciência da regra e da moral, mas essa consciência é exterior. A gente adota algo que se fala sobre isso, né? E a responsabilidade subjetiva, oh meu Deus, esse corretor tá demais, era descentramento, né? A responsabilidade subjetiva já é aquela em que há um descentramento e uma percepção de intencionalidade. Então, se eu consigo não estar tão preocupado com o meu desenvolvimento, ou seja, já tenho um eu relativamente bem construído, eu consigo me descentrar e perceber o outro. E aí eu percebo a intencionalidade do outro, que é uma operação cognitiva bem mais elaborada, né? E aí é um dever. Eu consigo entender o meu dever porque eu consigo me perceber entre outros e num coletivo. E há um dever de não mentir, por exemplo, pela necessidade de cooperação, né? Eu entendo que a minha vida é fruto da cooperação, eu entendo que o que eu faço faz parte da cooperação, né? E com isso, mentir ou ir contra as regras do grupo é algo que não cai bem em termos cooperativos. Tá? Então há um desenvolvimento maior da inteligência e da própria cooperação. Isso nos leva a algumas noções de justiça, né? Há uma noção de justiça imanente, ou seja, o mundo já carrega ela, então ela é sagrada e imutável, né? Isso é interessante porque a gente está falando de teoria da justiça. A teoria da justiça é praticamente o que move as grandes discussões nos direitos humanos hoje. Então a gente tem a teoria liberal da justiça do John Rawls, baseada em Piaget e Kohlberg. A gente tem o Habermas, né, tentando desconstruir isso. A gente tem os comunitaristas, né, nessa briga, e é justamente aí que surgem as teorias do reconhecimento, que a gente vai falar mais adiante. Mas por enquanto, vamos ficar com isso. O que traz essa noção de justiça, né? Então aqui nessa
justiça imanente é como se fosse uma justiça divina mesmo, sagrada, imutável, eterna, e há toda uma dificuldade de a gente se perceber participando disso. A outra noção de justiça é retributiva, né? Ou seja, a punição corresponde ao ato, é quase o olho por olho, dente por dente. Né? E por fim, uma noção de justiça distributiva, em que a gente se preocupa com aquele que foi afetado, né? Com aquele que foi injustiçado, e portanto pensa-se numa reposição para essa perda. E aqui as intenções já são consideradas importantes. Essa questão da distributiva me lembra muito a discussão sobre redistribuição, né? Ou me lembra a discussão sobre uma tentativa de reparação histórica e de reparação dos povos injustiçados, né? Então, isso traz já uma ideia em que eu não fico tão no concreto, tão no outro ali, tão na ação direta do outro, mas eu consigo abstrair essas regras, essas noções de justiça e pensar, por exemplo, a situação da população negra, a situação das mulheres, as situações de grupos que têm sido lesados historicamente, posso generalizar e ter uma compreensão maior disso. Isso explica também porque muitas pessoas não conseguem entender isso e não conseguem sair da retribuição concreta ou de uma justiça imanente, né? Então a gente está aqui dizendo que a maturação moral que acompanha a cognitiva e a afetiva são fatores extremamente importantes para a gente conseguir minimamente falar sobre direitos humanos, conversar sobre direitos humanos, né? Eu acho que esse é o último slide, eu falei super rápido mesmo, né? Melhor assim, posso demorar um pouquinho mais nos outros, mas aqui acho que existem dois tipos de ação que são extremamente importantes para a gente pensar o contexto e o nosso papel. O primeiro deles é o da coação, né? Então, coagir é uma forma de imposição de regras, né? É uma forma de imposição de valores. Então, a coação está vinculada à heteronomia e a cooperação está vinculada à autonomia, né? Ou seja, eu me percebo operando junto a outras pessoas. A coação não, eu tenho uma autoridade que o tempo todo está me dizendo o que fazer. Então, este primeiro momento é necessário para que o outro venha a existir, né? E isso é interessante porque essa ideia de cooperação pode acontecer, por exemplo, entre crianças, né? Ou seja, as crianças entre si, as pessoas entre si, mas a gente está pensando aqui muitas vezes na questão do período desse desenvolvimento, né, nas suas origens, que se dá na infância, acaba fazendo com que esta interação entre as crianças ou a cooperação entre as crianças acaba favorecendo o desenvolvimento em direção à autonomia. E o que é importante, né, não aparece no texto que a gente trabalha, mas o Yves traz isso, a gente retoma alguns conceitos básicos do Piaget, como assimilação e acomodação, né? Então, se por um lado as crianças assimilam as regras imitando as pessoas, elas vão acomodando essas regras a partir dessas experiências de cooperação. E isso é muito interessante, porque a proposta de política educacional que a gente tem hoje é a de inclusão, e a proposta inclusiva é contrária à competição e favorável à cooperação. Se a gente pensa nas políticas de saúde, a gente vai falar de algo muito semelhante em termos de cooperação, né? De uma comunidade trabalhando, de uma sociedade se transformando para acolher as diferenças. Então, é como se a gente estivesse dizendo, se não mudar a cultura, não tem como acontecer a cooperação e a gente ter um desenvolvimento moral satisfatório. Segundo o Yves Delatelle, no Piaget isso já era mais ou menos claro. Ele, apesar dele ser muito apropriado pelas escolas e pela pedagogia, o que o Yves dá a entender é que a escola sozinha não vai resolver isso, né? A educação escolar não teria essa capacidade toda, é preciso que a cultura seja diferenciada. E por que ele diz isso? Ele vai afirmar que a ação sempre precede a consciência.
E isso seria uma boa teorização piagetiana, né? Então, se a ação precede a consciência, são essas cooperações, veja, uma cooperação, que estaria na base. E o grande problema é que a nossa cultura capitalista, a nossa cultura como é organizada, é muito pouco cooperativa, muito mais competitiva, quando não efetivamente de exploração e de violência, né? Então, a ideia aqui seria a gente entender que essa epistemologia genética, não, essa psicogênese da moralidade, implica em que as formas de interação vão favorecer ou não o desenvolvimento moral. Tá? Então, acho que eu cumpri minha meta, 21 minutos aproximadamente, e é o que eu gostaria de falar sobre o Piaget bem rapidamente para a gente conversar depois, mas já preparando a nossa discussão de mais adiante. Deixa eu ver se é isso mesmo. Agora já vai ser o cover. Então, até o próximo vídeo.